Nós queremos saudar toda a igreja e a você que nos visita essa noite com a paz do Senhor Jesus. Queremos desejar a todos os nossos irmãos as boas-vindas a esse culto que é um culto especial, um culto de adoração, de louvor, de glorificação ao Senhor, por mais uma família formada na presença do Senhor, que é o casamento do nosso irmão Gabriel e Ana Letícia. Nós vamos receber os noivos e após a entrada deles, nós iremos clamar o sangue de Jesus, dando início a esse culto. Pode ficar de pé, irmãos. Nós iremos clamar agora o sangue de Jesus. Esse é um momento solene. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a colocar a sua vida diante do Senhor. E neste momento nós iremos clamar pelo sangue de Jesus, para que por este sangue nós possamos entrar além do véu na presença do Senhor. Nós clamamos, ó Deus, o poder e a vida que há no sangue de Jesus. Quando nesta hora suplicamos ao Senhor a tua bênção de perdão. Senhor, visita-nos com a tua graça, com a tua destra, permita o nosso acesso à presença santa e gloriosa do Senhor. E neste culto de adoração, de louvor ao Senhor, estejam os teus anjos a ministrar e toda a operação do teu Espírito, ela possa encontrar morada no nosso coração. Nós assim clamamos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, os noivos podem tomar os seus lugares. Nós vamos adorar o nosso Deus com um louvor.
a Deus. Deus seja louvado. Meus irmãos, existem dois tipos de casamento. Um casamento, ele emerge do sentimento humano. Um casamento, ele emerge da sociedade. Um casamento, ele é atraído por uma paixão, por um sentimento e por amor. Esse casamento é o casamento histórico, que tem o fundamento bíblico também. Mas há um outro casamento que não emerge da sociedade, não emerge da razão, não emerge da ideia humana, mas ele rompe o céu, ele desce da eternidade, e ele rompe o céu e desce da eternidade, não porque é histórico, mas porque é profético. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos adorar a Deus com mais um louvor, o que os olhos nunca viram. Aleluias! Os olhos nunca viram. Glória a Deus. E o coração nunca sentiu. Deus preparou em seu favor para te abençoar. Abra seu coração.
Certamente, meus irmãos, esse dia é um dia muito especial para o nosso irmão Gabriel e para a nossa irmã Ana Letícia. Mas não podemos deixar de observar que há um sentimento nobre e muito especial também no coração dos pais. Nosso irmão Tadeu, nossa irmã Luciana, nosso irmão Luciano e nossa irmã Vilma. Por que há esse sentimento? Porque sobre a vida dos pais houve uma responsabilidade. Qual foi? A de criá-los, de educá-los. E nesta noite eles cumprem com aquilo que fizeram um dia diante do Senhor. Tomaram no berço os filhos e nesta noite eles entregam no altar do Senhor. Uma bênção não somente para os pais, mas principalmente para a família que se forma hoje. Nós vamos adorar o nosso Deus com mais um louvor. Aleluia! Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Glória a Jesus. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Teu nome engrandecer. Tua obra em nossa vida, teu infinito amor, sobre toda a terra e céu. Aleluia! Queremos o teu nome engrandecer. Teu nome engrandecer. Nossa vida, teu infinito amor, pois és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero convidar a todos a estarem de pé, em reverência à leitura da Palavra de Deus, que será lida no livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 63. Se você não trouxe sua Bíblia, não há problema. Nós iremos projetar aqui o texto bíblico para que você possa acompanhar a leitura. Gênesis capítulo 24, versículo 63. A palavra do Senhor, ela diz assim: Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. E Rebeca também levantou os seus olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo. E disse ao seu servo: Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se.
E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Isaque trouxe-a para a tenda da sua mãe Sara e tomou a Rebeca e a fez por mulher e amou-a. Assim, Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe. Eu quero convidar os irmãos a se sentarem. Meus irmãos, antes de entrarmos no texto que lemos aqui da palavra, vale a pena recordar um pouco da história e da união desses dois personagens, que foi Isaque e Rebeca. Quem foi o pai de Isaque? O pai de Isaque foi Abraão. E a palavra de Deus, ela registrou que houve um momento na vida de Abraão, que Abraão ele estava avançado em idade. Abraão era um homem de posses, poderoso, servo de Deus, homem de oração. Abraão, diante do seu lar, ele nomeia um dos seus servos, que era Eliezer. Ele chama Eliezer, que servia Abraão no seu lar, e ele faz uma proposta a Eliezer. Eliezer, o meu filho Isaque precisa de uma esposa, de uma noiva, e eu quero colocar sobre a sua vida uma responsabilidade. A responsabilidade de buscar esta noiva. Quando Eliezer, ele ouve aquela notícia, aquela proposta do seu senhor, o pai Abraão, certamente houve uma alegria no seu coração, porque Eliezer era servo da casa de Abraão, o mais velho da casa de Abraão, nascido na casa de Abraão. Eliezer conhecia Abraão e conhecia muito bem a Isaque. Certamente a vontade dele era que Isaque encontrasse a sua donzela, a sua amada esposa. A conversa se estende por alguns instantes, até que Abraão novamente chama Eliezer para agora algo muito sério, uma proposta. Ele chama Eliezer e diz o seguinte: Eliezer, está confirmado entre nós um pacto de que você irá no meio da minha parentela buscar para o meu filho Isaque uma noiva. Olha aqui, Eliezer, para firmar este pacto, esta aliança, nós não iremos em cartório nenhum, também não ficará pela nossa palavra. Vem aqui, Eliezer, coloque a sua mão sobre a minha coxa. Quando Eliezer ele coloca a sua mão sobre a coxa de Abraão, ele estava selando com o pai Abraão um pacto que deveria ser infalível e que jamais poderia ser transmitido para outra pessoa. Ele assumiu o pacto, a responsabilidade de cumprir com a vontade do pai Abraão, de tomar uma noiva para o seu filho. Nós abrimos o culto aqui e eu falei para os irmãos sobre dois casamentos. Um casamento histórico, outro casamento profético. Pois bem, Eliezer, ele é a figura profética do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem uma missão que é infalível. E não pode ser transmitido a outra pessoa que não seja ele, porque só ele era capaz de cumprir com aquela missão. Só o Espírito Santo é capaz de cumprir com algumas missões que nós vamos citar durante a mensagem. Meus irmãos, vejam só. Quando nós lemos este capítulo, nós vamos perceber que quando Eliezer, ele faz este pacto com o pai Abraão, a primeira coisa que ele faz é entrar em oração. Eu vou fazer uma inferência bíblica.
Eu não consegui encontrar no capítulo o momento que Abraão orou. Mas de certo, quando ele chama Eliezer, ele orou ao Pai, ao Senhor. Porque a vontade de Abraão era que o seu filho casasse. Eu quero fazer aqui um parênteses para dizer o seguinte: de fato, meus irmãos, neste culto de adoração que aqui estamos, os pais oraram ao Senhor um dia. Levantaram um clamor a Deus dizendo o seguinte: olha, Senhor, eu quero para o meu filho, ou eu quero para minha filha, não alguém do meu ambiente, da minha sociedade, mas eu quero alguém que seja ali da minha parentela. O desejo do pai e da mãe era que houvesse o encontro de um casal perfeito. Quando lemos aqui o versículo 63 em diante, nós podemos fazer uma pergunta. Quando houve o encontro de Isaac com Rebeca, o que Isaac estava fazendo? Eu vou responder. Isaac estava orando. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Que um casamento na oração, ele é infalível. Quando um pai intercede, quando uma mãe intercede, quando os noivos clamam, quando vão aos pés do Senhor, quando oram ao Senhor, quando suplicam ao Senhor, o casamento, ele é infalível. Por que ele é infalível? Porque ele foi gerado profeticamente. A sociedade, ela tem uma visão um pouco diferente do casamento. Mas nós, como servos de Deus, a nossa visão é profética. Vejam só. O texto diz assim: Isaac saíra a orar no campo, sobre a tarde. Levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. E Rebeca também levantou os olhos e viu Isaac e lançou-se do camelo. Isaac estava ocupado com oração e no campo. Eu conheço um pouco da história aqui do Gabriel e da Ana Letícia, e eu tenho a plena certeza absoluta que o encontro deles foi no campo. Onde se conheceram? No campo do interesse do Senhor. Por que isso, irmãos? Porque Gabriel já orava por isso, já clamava por isso. Senhor, eu preciso de uma donzela, de uma noiva, de uma namorada. Esse é o meu desejo. Aonde é que ele foi buscar? No meio da sua parentela. Sabe onde ele encontrou? No Manaim. Olhou para Ana Letícia e falou: esta será minha esposa. Coisa boa, não é? É o encontro perfeito e profético. Perfeito porque a mão de Deus está no negócio. A mão de Deus estava nesse cenário aqui, quando Abraão e Eliezer faz o pacto. A mão do Senhor estava lá e está aqui nesta noite também. Para selar esta união perfeita diante dos olhos do Senhor. Não porque é histórica, mas porque é profética. Eu quero dizer uma coisa aos irmãos. Desde o dia em que se conheceram, até hoje, tudo foi profético. Tudo. Este encontro nesta noite, este culto, esta celebração de adoração ao Senhor é profético. Amanhã, em nome de Jesus, os filhos virão, serão proféticos. Porque a vida do servo é viver em profecia. Rebeca também levantou os olhos e viu Isaac e lançou-se do camelo. Ele chegou no Manaim, encontrou Ana Letícia. Coração, ó. Da mesma forma que ele viu ela também o viu, né? E teve o mesmo sentimento. Só que aí ela perguntou para o Senhor, que era aquele homem que tinha uma missão que talvez para nós aqui é impossível, mas para ele não, para ele é possível. Quem é este homem? Quem é este homem que está pelo campo? Como ela o viu? Ela o viu trabalhando, ela o viu servindo a Deus,
ela o viu orando, ela o viu ele trabalhando no campo, ela não viu ele desocupado, ela não viu ele em casa, ela não viu ele acomodado, muito pelo contrário, ela o viu no campo. Opa, este é da minha parentela. Quem é este? Qual foi a resposta daquele homem que tinha aquela grande responsabilidade? Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu Senhor. Então ela tomou o véu e cobriu-se. Daquele dia até o seu encontro, ela ficou guardada, separada para ele. Eu quero deixar aqui uma palavra aos nossos irmãos que também nos visitam. Os nossos irmãos estão a um namoro há pouco mais de um ano, guardados em santidade, em santificação, para este momento especial. Essa é a beleza, meus irmãos, de um casamento nesta obra. Não é um casamento histórico, profético. É um casamento onde há a mão do Senhor. O servo disse: este é o meu Senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Isaque trouxe para a tenda da sua mãe Sara, tomou a Rebeca e fez-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe Sara. Veja só, irmãos, observe bem qual era a situação de Isaque. Luto. A mãe havia falecido. No casamento histórico, não há remédios, mas no casamento profético há um remédio. Rebeca foi para Isaque o consolo da dor. Ele perdeu a mãe, a companheira, a amiga, e agora junto a ele uma nova mulher, que a palavra também registra Rebeca, né? Rebeca significa aquela que une-se, aquela que uniu-se. Então, Rebeca ela vem e une a Isaque. Quando ela une a Isaque, forma-se ali uma só carne, uma só família. O casamento nesta obra é remédio, sabia? Para o mundo, o casamento é loucura. Para o mundo, o casamento é coisa de doido. Eu comentei hoje no meu trabalho a respeito dessa festa que teremos aqui, e uma pessoa falou assim: meu Deus, eles vão casar? E eu já estava alegre para glorificar o Senhor. Glória a Deus, são loucos. Quando você tem a certeza absoluta que no seu casamento há a mão do Senhor, saiba de uma coisa: tudo dará certo, nada dará errado. Ao longo desse namoro, um ano e meio, 2 anos, a igreja orou, nós oramos, grupo de intercessão, dons espirituais a respeito do casal, que carregarão para a vida toda. Para a vida toda. Se Jesus não voltar até lá, quem sabe daqui 5 anos, os dons que o Senhor deu a eles agora estarão se cumprindo. Essa é a diferença, meus irmãos, de um casamento profético para um casamento histórico. Agora vejam só, queridos. Eu falei sobre o casamento histórico, mas eu tenho que falar também sobre o casamento profético. O encontro de Isaque com Rebeca se deu em um momento especial, onde havia toda uma operação e um trabalho de Eliezer. Lembra que eu falei que Eliezer, profeticamente, ele é a figura do Espírito? Sim. Por que ele é a figura do Espírito? Porque ele está fazendo a unidade de um casamento. O Espírito Santo está sobre nós, nesta hora, sobre a sua vida, sobre a minha vida. Foi derramado sobre toda a carne para te preparar um dia para um casamento perfeito. Não é um casamento que emerge do nosso coração, do nosso sentimento, mas é um casamento que descerá dos céus. A palavra descreve, meus irmãos, que Isaque saiu do campo a orar, saiu a orar no campo. Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, a quem tanto amamos, a quem nós nos entregamos, a quem reconhecemos como o único e verdadeiro Salvador da nossa vida, ele descerá no céu
nas nuvens, romperá todas as coisas, para um dia nos chamar para todo sempre. Quem é que vai partir? A noiva perfeita, a noiva ataviada, aquela que foi preparada por Eliezer. Nós estamos sendo preparados nesta última hora como igreja fiel para o grande dia, o dia do arrebatamento. Que grande dia será, meus irmãos? Que felicidade será o dia em que ouvirmos Jesus, o nosso nome, chamar. A trombeta irá ecoar. Os sinais proféticos estão diante dos nossos olhos. A sociedade geme, clamando por socorro. A igreja guardada, sobre a luz do Espírito, vivendo os últimos dias na face da terra, porque brevemente Jesus Cristo voltará. Amém? O casamento, meus irmãos, ele tem uma estrutura. E a estrutura do casamento, ela é formada por 3 bases, muito importantes na vida do casal, da família agora, Gabriel e Ana Letícia. Vejam só, o casamento, ele é hierárquico. Eu quero explicar por que ele é hierárquico, para que você saia daqui bem definido a respeito desse texto. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Quem é o cabeça da igreja não é o pastor. Aliás, é o bom pastor. Quem governa todas as coisas nesse ambiente em que você está presente hoje é Jesus. Tudo está sobre o seu governo, sobre o seu poder e sobre a sua ordem. Ele é o cabeça da igreja. Nada fazemos, decisões nenhuma, sem que tenha aprovação do nosso Salvador. Na família que agora é instituída, uma família gloriosa, Gabriel será o cabeça da casa. Sobre ele a responsabilidade, que até então era do nosso irmão Tadeu, e agora é dele, de cuidar, de zelar, de amar a sua esposa. Isso significa então que Gabriel agora será aquele homem rígido, duro, severo. Olha aqui, Ana Letícia, você ouviu muito bem o que o pastor falou. Quem manda aqui sou eu. Não é isso. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo e se entregou por ela. O mínimo que Gabriel tem que fazer pela Ana Letícia é morrer. É o mínimo. Sabe por quê? Porque Jesus morreu pela igreja. Ele morreu por você, ele morreu por mim. Ele morreu para nos salvar. O sangue que na cruz do Calvário foi derramado, vertido, foi para te salvar e para me salvar também. Ele quer ser o cabeça da sua vida, o governo do seu coração e dos seus pensamentos. Naquele lar está ali um novo governo. O casamento, ele é monogâmico, graças a Deus. Deus seja louvado por isso. Há um só corpo, um só espírito, como também foste chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 4 e versículo 5. Monogâmico, porque não há direito nele algum, pela nossa cultura, pela nossa tradição, de ter outra mulher. É uma mulher só, uma só esposa, graças a Deus. Imaginem só, 5, 6 TPMs, 6, 7 cartões de crédito,
Seria uma luta para ele, não seria? Deus nos deu um livramento. Ele é monogâmico e tem que ser monogâmico. Pode passar. O casamento ele é indissolúvel, não se desfaz. Inclusive, irmãos, vejam só, há um texto na palavra que diz que Deus odeia o divórcio. Nós estamos aqui celebrando um culto de adoração por uma família que se forma. Daqui a pouco nós vamos orar por eles aqui, mas você que está aqui presente, que é casado, também vai receber oração. Aproveite para falar com Deus e pedir a Ele uma bênção no seu casamento. O que fez a diferença na unidade entre Isaac e Rebeca foi Eliezer. O que faz a diferença no casal é o Espírito Santo. E a oração, a súplica, a relação sua com Deus, ela não pode se apagar. Indissolúvel, o amor de Cristo pela sua igreja não muda. Não muda. Pequei, errei, mas o amor de Cristo pela igreja não muda. Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O casamento que tem oração, que é profético, infalível, nada o separará do amor, da graça, da submissão, da misericórdia, do poder, do amor do Senhor. Nada. Se tiverem oração, se estiverem clamando, se estiverem juntos, buscando a bênção do Senhor. Amém? Eu quero convidar os noivos a estarem aqui à frente. Eu quero convidar os irmãos também a estarem de pé. Meus irmãos, o que os irmãos presenciaram agora foi a entrega da aliança que fiz ao casal. Apenas para formalizar a todos os presentes, durante esse dia, os nossos irmãos já cumpriram com as suas obrigações perante a sociedade. Formalizaram a sua união perante um cartório, diante da lei e dos homens, eles já estão casados. E agora receberão em posição de mãos os pastores presentes, de nós, para que a bênção do Senhor ela seja completa. Certa vez, Gabriel e Ana Letícia, nós recebemos um convite, eu e a minha esposa, para um casamento em uma igreja muito tradicional em nosso país, uma igreja evangélica, de um familiar. E fomos àquele casamento. Quando chegamos naquele casamento, o casamento se deu em uma chácara muito bem adornada, muito bem bonita pelos noivos. Nós entramos, estava lá o pastor, que era um homem já bem avançado em idade. Ele tinha aproximadamente 80 anos. O casamento se iniciou. Os noivos seguiram à frente como vocês fizeram aqui. O pastor tomou a palavra, abriu a Bíblia, entregou a mensagem e alcançou o coração de todos que estavam lá. De repente, a esposa do pastor levanta a mão. Uma senhora de aproximadamente também 80 anos de idade. Ela levanta a mão dizendo o seguinte: olha, eu preciso dar uma palavra. É um casal e eu quero dar uma palavra. O seu marido, sendo pastor, a permitiu. Ela veio até o altar. E aquela senhora já bem de idade, ela olhou para aquele casal de noivos, estendeu a sua mão esquerda, como eu estou estendendo a minha aqui, e falou para eles assim: olha aqui, observem bem a minha mão. Aí aquele casal começou a olhar a mão, e eu estava ali no fundo, juntamente com a minha esposa. Falei: meu Deus, o que ela vai falar? Aí ela falou o seguinte: vejam só, as minhas mãos, elas já não são como mais
há 50 anos atrás. Era uma senhora de 80 anos de idade. Obviamente que a mão dela não era como há 50 anos atrás, mas ela entregou uma palavra poderosa ao coração deles. Ela falou assim: a minha mão não é mais como há 80 anos atrás, mas o brilho da aliança continua o mesmo. O brilho da aliança na vida de vocês vai continuar para sempre se houver oração, se houver busca. Nunca deixem de clamar, nunca deixem de orar. Tomara a Deus que Jesus volte antes, mas quem sabe daqui a 50 anos, talvez, Ana, a sua mão não estará mais como hoje, mas certamente, se buscarem o Senhor, haverá o brilho na aliança. Vamos cantar um louvor, vocês podem ficar de joelhos. Louvado é o nome do Senhor. Minha porção és o Senhor, e Aleluia. todo meu ser te darei com amor. Foi no teu falar Aleluia. que descobri que és tudo pra mim. Pede o auxílio, meu grande amor, e o meu tesouro és tu, meu Senhor. Na tua obra vou me dedicar e Glória a Deus. sempre te Aleluia. Quero ouvir tua voz em meu viver, pois quando tu falas, sinto gozo em meu ser. A destra é a luz que me conduz aos teus braços, meu Pai e Senhor. És meu auxílio, meu grande amor, e o meu tesouro és tu, meu Senhor. Dedicar e sempre te amar. És meu auxílio, meu grande amor, e o meu tesouro és tu, meu Senhor. Aleluia. Dedicar e sempre te amar. És meu auxílio, meu grande amor, e o meu tesouro és tu, meu Senhor. Aleluia. Dedicar e sempre te amar. E sempre te amar. Aleluia. Dedicar e sempre te amar. E sempre te amar.
sempre te Eu quero convidar os pastores a estarem aqui. Vamos orar agora por esta família. Pastor Rogério. Vamos orar. Nosso Deus, debaixo do poder do sangue do Senhor Jesus, nós colocamos este casal diante do Senhor. Os teus filhos que neste dia se uniram para formar um lar na tua presença. E que a tua graça, Senhor, o teu favor, as tuas bênçãos não falte na vida dos teus servos. Que a cada dia os teus filhos possam provar das bênçãos do Senhor, do sustento do Senhor, e que sempre, ó Deus, essa caminhada sejam os dois juntos, um orando pelo outro, um pagando preço pelo outro. Meu Deus, que nada venha faltar, Senhor. Sustenta, abençoa, Senhor Deus, assim nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos findando este culto. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. É assim mesmo. Comece assim mesmo, depois dá uma... Vamos fechar os nossos olhos, entregar esse culto de adoração ao Senhor nosso Deus. Após o encerramento com a bênção apostólica, eu vou pedir à igreja, à congregação, que fiquem sentados, enquanto os noivos sairão. Após a saída dos noivos, aí a família ela terá prioridade em sair. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos entregar esse culto ao Senhor. Nós te louvamos, Senhor, mais uma vez, pela bênção que recebemos, mais uma família constituída nesta obra, por revelações, por profecia, pela oração. Te louvamos pela vida dos nossos irmãos, que estão aqui diante dos nossos olhos. Agradecemos por todos aqueles que vieram aqui, os nossos familiares, os nossos amigos, todas as operações desse culto, pelo louvor, pela palavra, possa encontrar guarida no coração de todos. Que repouse sobre a vida dos nossos irmãos a graça e o Espírito do Senhor. Nós oramos assim e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. E em teu nome dizemos que a graça maravilhosa e salvadora de Jesus, o amor de Deus Pai e as doces eternas consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre todos até a volta gloriosa de Jesus. Amém. Podem sentar? Vamos cantar um louvor e os noivos sairão. Senhor, o teu poder.
deixa o sol resplandecer sobre tua vida. Aleluia. Sol desponta sobre a cidade, todos convocam a me adorar. Jerusalém orará do Deus vivo, Criador do universo. Minha mão está sobre o meu povo, Pois eu tenho escolhido, com minhas mãos poderosas, faço moradas em seus corações. E jubila, povo meu, porque em breve virá minha glória, e vós podereis levantar o estandarte entre as nações e proclamar que sou rei. E jubila, povo meu, porque em breve virá minha glória, e vós podereis levantar um estandarte entre as nações e proclamar que sou rei. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso culto está encerrado. Que Deus abençoe a sua vida, os familiares. Podem cumprimentar agora a noiva. Aliás, o casal, né? Fique à vontade. Deus abençoe a todos. Ouvir o céu, a voz de uma multidão, e ver os anciãos e os seres que se prostraram em adoração ao nosso Deus, todo assentado está, dizendo amém, alegremos são chegadas as bodas do Cordeiro e sua esposa pronta está. Vestida de um linho fino que resplandece.
que lindo são as justiças dos santos. Bem-aventurados são aqueles convidados a Jesus, o Cordeiro, Filho de Deus, que vigiarão e orarão e vencerão.